Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Anderson e hoje eu falarei sobre as novas funcionalidades do bot Price Pro. Recebeu muitas melhorias, correções, corretoras, gerenciamentos financeiros depois do nosso vídeo de lançamento, né, que tem aqui no canal. Então, hoje eu não vou falar muito sobre os aspectos gerais do bot nesse vídeo, sim sobre o que ele recebeu de novidades ao longo desses meses aí que está no mercado, ok? Então, aqui na tela inicial a gente já percebe que temos novas corretoras, a Binomio e a Olimp, que não tinha na versão de lançamento, né? Então, atualmente são 6 corretoras. Temos aqui a disponibilidade de 3 idiomas, né? E eu vou exemplificar aqui as funcionalidades do bot acessando a Olimp, ok? Ficou muito bom a conectividade com a Olimp, com a Binomo também. Aqui na tela inicial não temos muita diferença da versão de lançamento, correto? Tem um detalhe bem importante que eu vi essa dificuldade de alguns, poucos, mas eu vi. Pessoal aí que tem a tela muito pequena no computador acaba deixando essa aba de notícias ativo. E essa aba de notícias acaba cobrindo os comentários dos trades. Isso não é uma coisa muito legal, porque o usuário não vai saber o que está acontecendo com as ordens. Então, o usuário recebe um erro, recebe algum alerta de retorno da corretora, do próprio bot, e não sabe do que se trata. E aí chama o nosso suporte dizendo que não está funcionando, né? Sendo que às vezes até retorno de payout baixo, por exemplo. Então, pessoal, simples, isso eu ensinei no primeiro vídeo, mas vou recapitular novamente. Terceiro ícone, mostrar e esconder notícias, dá 1 ou 2 cliques, ó. Pronto, resolvido. Então aqui você tem a tela inteira do feed para você poder trabalhar, ok? Então essa é uma observação inicial que eu gostaria de falar para vocês. Aqui a gente tem uma opção bem interessante na seção, né? Que a gente está vendo aqui o stop flutuante. Logo em seguida eu vou falar para vocês do que se trata, tá bom? Então eu vou aqui nas configurações para a gente começar a ver aqui o que teve de mudança. Lembrando que eu não anotei nada, né? Os meus vídeos eles têm produção zero, né? Então eu vou começar a percorrer, a varrer as configurações para a gente ver o que tem de novo, tá bom? Aqui a gente tem o filtro bem legal, que é o seguinte: muita gente assina os COPs, né? Os COP Trades, que são esses provedores aqui, né? Que temos bastantes provedores muito bons, por sinal. Então, o pessoal assina esses COPs e acaba recebendo os sinais aqui, né? Então, alguns filtros foram adicionados. Esse aqui é um dos filtros. Você pode habilitar todos os time frames, ou você, se você gosta de operar só para 5 minutos, só para 15 minutos, e não quer seguir exatamente o padrão do provedor, você tem a opção de filtrar isso aqui. Se você deixa zero, você estará aceitando todos os time frames. Porém, se você pôr 5,15, você estará aceitando trades com 5 e 15 minutos, ok? Esse é um filtro bem legal aí que foi adicionado. Massaniello, estratégia financeira Massaniello, que foi a nossa primeira estratégia implantada. A gente tem aqui os mesmos campos, né, que é o capital a risco, operações e vitórias. Opção de dar continuidade na sequência de trades ou não, né? Isso já tinha na versão inicial. Foi acrescentado o GALI para a próxima vela
né? Que o pessoal pediu muito, e a gente acabou aí atendendo o pedido pessoal, mas a gente não recomenda o uso, ok? A gente não recomenda o uso de galho nessa estratégia financeira. Mas tem aqui para quem quiser usar por sua conta e risco. Ela segue os cálculos da Massaniello, então não é como esse martingale aqui, onde perde e entra com valor aleatório, né, multiplicado por um coeficiente, então não é isso. Na próxima vela ele vai entrar com o próximo valor do cálculo financeiro da Massaniello, ok? E o tipo normal e progressivo. Eu acredito que muita gente não saiba do que se trata, mas o cálculo da Massaniello ela é feita de dois modos, o normal e o progressivo. Para quem quer simular o progressivo, o padrão é o normal. O padrão é o que já tem no bot, né, nas versões anteriores, e é o que vem por padrão na tabela recebida, né, na tabela que vai junto com o download do bot. E agora a gente tem a opção de progressivo. Eu até vou simular aqui para vocês como que você faz essa simulação de gerenciamento progressivo na tabela também, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar como que se faz. Certo, eu estou aqui com a tabela da Massaniello, como todos conhecem, né? E aqui o que que acontece? Ela tem dois tipos de gerenciamento. Então a gente tem aqui o gerenciamento normal, que vem por padrão, ok? E o gerenciamento progressivo, tá bom? Eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque não é o objetivo desse vídeo, mas saiba você que for usar a estratégia financeira Massaniello e que gostaria de simular isso na tabela, é aqui que você altera para normal e para progressivo, ok? Então, os cálculos serão alterados, tá? Aí na simulação você vê quais tipos ficam melhores. E aqui no bot você terá a opção de escolher entre normal e progressivo, tá bom? Essa é mais uma novidade, né? Acerca do gerenciamento. A gente tem aqui a seção de martingale, né? Que não mudou absolutamente nada. Soros Gale também não mudou absolutamente nada. Soros ou martingale invertido, essa é uma novidade. Soros, o Soros propriamente dito. O que é o Soros? É a alavancagem. Como que funciona a alavancagem aqui nesse caso? Eu usei aqui os mesmos, para não repetir, não ter muita informação, para simplificar, eu usei os mesmos campos do martingale, ok? Porém, o que acontece? A situação é revertida para alavancagem. No padrão comum de martingale, que seria essa opção, o que aconteceria? Se você perde o primeiro trade, ou se você perde um trade, você escolhe se entra para a próxima vela, o próximo sinal, global ou não, multiplicando o valor da entrada, que seria o valor da mão fixa, por esse coeficiente. Então, se você perde 10 na primeira ordem, na segunda ordem entraria com 17. 10 vezes 1,7. Ok? Esse é o padrão do martingale, né? Na perda, ele multiplica. Porém, aqui no Soros, no martingale invertido, é no ganho que ele multiplica. Então, se você seleciona aqui o número 1, o que vai acontecer? Você entrou com 10 na primeira operação, teve ganho, ele vai entrar com mais uma operação, ok? Multiplicando o valor de 10 vezes 1,7, ou seja, na segunda ordem ele entra com 17, respeitando os parâmetros configurados aqui. Então, você teria um segundo valor um pouco maior. Então, você entraria com 10 na primeira, na segunda com 17. E você pode adicionar um valor maior aqui nos ciclos, né? 2 entraria com 10, depois 10
vezes 1.7, que daria 17, depois 10 vezes 1.7 vezes 1.7, que daria outro valor, ok? Ganhou o ciclo, ele volta para o valor inicial. Então, esse é o martingale invertido, não é difícil de entender. É só pensar que a multiplicação do valor vai ser aplicada no ganho e não na perda. No mais, é igual a um martingale comum, tá bom? O nosso gerenciamento de lançamento da versão 1.3.7, que no momento que eu estou fazendo esse vídeo ainda não foi lançado, né? Será para a versão 1.3.7. A gente tem um novo gerenciamento personalizado, ou o que o pessoal chama de ciclos, né? Muito pedidos de gerenciamento, o pessoal pediu bastante, e fizemos, né, de acordo com o que o pessoal nos solicitou, simplificando o máximo possível o processo, né? E aqui está. É simples, né? Ser compreendido sem muita dificuldade, né? O pessoal aí me reportou que alguns bots, quando chega nesse gerenciamento, é difícil entender o que vai acontecer, é muita informação, muita poluição visual, e a gente tentou simplificar o máximo possível, né, para facilitar a vida do usuário, né? O simples funciona, o simples sempre funciona. Então vamos lá. Aqui o que acontece? Eu vou fazer aqui algumas simulações. Um valor inicial de 10 no nível 0, no nível 1 eu vou adicionar um valor de 20, na segunda entrada um valor de 40, no nível 2, na primeira entrada, um valor de 80. O que vai acontecer aqui? Primeiro, os parâmetros. Global, sim ou não, né? Aqui a gente sabe que se a gente deixa global, tudo que acontecer dentro do bot vai ser aplicado a todos os ativos. E se a gente não deixa global, vai ser aplicado somente no ativo onde precisa ser aplicado. Vamos supor, EURUSD, se teve uma perda, a ação vai ser aplicada somente no EURUSD. Isso no caso de você deixar aqui como não a opção global, tá bom? Próxima vela, o próximo sinal. Não tem mistério, né? Então, se perde essa entrada, você escolhe se a ação para os próximos ciclos e entradas será para a próxima vela ou para o próximo sinal. Você selecionando para o próximo sinal, que é o que a maioria usa, você tem mais uma opção. Essa opção aqui eu não vou explicar agora, eu vou explicar aqui na sequência aqui das ordens. Então vamos lá. Primeira entrada de 10. Primeira entrada de 10. O que vai acontecer? O bot ele vai ficar trabalhando somente com esse valor, mão fixa, né? Então, primeira entrada, primeiro trade seria 10, ganhou, o segundo seria 10. Perdeu o terceiro trade, um exemplo, perdeu. O que vai acontecer? Se estiver para o próximo sinal, quando tiver um próximo trade, ele passa para o nível 1 e entra com 20. Correto? Perdeu de novo, ele passa para a segunda entrada do nível 1. Perdeu mais uma vez, ele vai entrar para a primeira entrada do nível 2, nesse exemplo. Aqui ele ganhou. O que acontece? Você tem duas opções. Volta para o início, que seria o valor de 10, ou volta para o nível anterior, que seria o nível 1. E faz esse trade. Se perder, ele vai para 40. Vamos supor que está no nível anterior. Ganhou 40, ele volta. Aí sim ele volta para a primeira entrada. Porém, se você selecionasse o início, ganhou aqui, ele já volta para cá direto. Essa funcionalidade, até onde eu sei, é uma funcionalidade exclusiva do nosso bot, né? Onde você tem mais opções de voltar de forma gradual para a primeira entrada, né? Isso é exclusivo
do nosso bot, tá bom? Simples assim, não tem mais nada, não tem nenhum acréscimo de configuração, é só isso. Esse é o gerenciamento de ciclos, simples de entender, fácil de usar. Para a próxima vela não é diferente, tá? Só antes da gente encerrar essa parte, para a próxima vela, perdeu aqui, ele entra para a próxima vela aqui. Perdeu aqui, ele entra para a próxima vela aqui. Ah, ganhou? Volta para cá. Isso respeita aqui também esses filtros, ok? Esse é o nosso gerenciamento de ciclos. Simples assim, tá bom? Então, na parte de gerenciamentos, o que temos de novidade é isso. Agora eu vou aqui na aba definições gerais para ver o que a gente tem. Foi feita uma correção muito importante no stop flutuante. Isso já tinha na versão inicial, mas não era muito funcional. Agora está muito legal, tá? Você seleciona o stop flutuante, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos supor que aqui o meu stop é de 300. Então, você vê aqui na seção que está um stop flutuante de menos 300, correto? Que é o máximo do stop, né? Aí você vem aqui, você selecionou o stop flutuante. Na prática, o que acontece é o seguinte. Vamos supor que você entra com 100 reais ou 100 dólares aqui, né? No primeiro trade. E aí o payout está 100% e você ganhou 100 reais. Esse stop já não será mais 300, ele será de 200. Ou seja, os 100 reais de lucro fez reduzir o stop. Você foi lá e fez 3 operações e ganhou as 3 com payout 100%. Você fez 300 reais. Esse stop aqui já fica em zero. Ou seja, no máximo da perda possível seria o 0 a 0. Você fez 400 de lucro. Esse stop já seria 100 positivo. Ok? Então já não seria um stop negativo, né? Isso no Forex a gente chama de stop móvel, que na medida em que o gráfico vai se deslocando a teu favor, você vai arrastando o stop para evitar a perda. Então, no Forex a gente chama isso de deixar derreter. Ou seja, você está com lucro salvo e a partir dali você pode deixar acontecer o que quiser, né? No teu operacional. O que vier é lucro, mas se vier a perda, dali não passa, correto? Então esse é o stop móvel. Eu botei o nome de stop flutuante, mas pode chamar também de stop móvel, que dá na mesma, ok? Se você marca aqui como não, o stop flutuante, esse stop flutuante não vai sair desse valor, né? Então aqui como está definido o stop de 300, você pode ganhar 300 ou 500 e aqui o stop vai continuar menos 300, ou seja, se você tiver uma fase de trade boas e depois pegar uma fase de trades ruins, você pode vir a perder os 300 que você definiu aqui. Então é uma proteção bem legal, 100% funcional, tá bom? Foi corrigida e ficou muito legal, bem testada. Aqui a gente tem um filtro bem legal nessa atualização, que é uma solicitação do pessoal aí que utiliza, que é o seguinte. Se houver um empate na ordem e você está operando com Martingale, por exemplo, ou Soros Gale, ou qualquer estratégia que aplica um tipo de Gale. Se vier um empate, a próxima ordem ele vai aplicar o Gale ou vai ignorar aquela ordem e vai entrar com o mesmo valor na ordem seguinte. Então aqui você tem essa opção. Até então ele aplicaria o Gale, ou seja, vamos supor que você estava lá você está operando com Gale 3 e você está no Gale 2 e deu um empate. A próxima ordem, até então, na versão do bot, ele aplicaria esse Gale normal, como está selecionado aqui.
Agora você tem a opção de ignorar essa ordem. Ah, deu um empate, é como se ela não tivesse existido no bot e segue tudo normal. Na próxima ordem vai entrar com o mesmo valor. Então agora isso aqui é opcional, tá bom? Aqui a gente tem uma situação bem legal em operar OTC, que é o seguinte: se está marcado operar OTC e entra uma ordem de cripto, esse filtro OTC será ignorado. Isso era um problema que acontecia muito, principalmente nos finais de semana, que o pessoal gosta de operar cripto e OTC. E para operar OTC precisa-se, né, selecionar essa opção. Só que o bot convertia os ativos de cripto para OTC também. Isso gerava erro. Então agora isso não vai mais acontecer. Você seleciona o OTC, pode operar o OTC normalmente e pode operar os teus ativos de cripto normalmente, tá bom? Aqui não teve nenhum tipo de alteração, né? Verificar tendência funciona por enquanto só para IQ. A gente está vendo aí um novo modelo de verificação de tendência que funcionará em todas as corretoras, mas ainda não disponível para esse bot, tá bom? Para essa versão. Então aqui nas definições gerais é isso que a gente tem de novidade, né? Vamos para definições de provedor. Aqui é o seguinte, a gente tem um filtro bem bacana que foi adicionado aqui, que serve para os provedores, porque o que acontece? Vamos supor que o provedor vai operar e fornecer sinais de OTC utilizando o gráfico da IQ aos finais de semana. A gente sabe que o gráfico de OTC da IQ só serve para IQ, né? Então aqui o provedor tem essa opção de forçar a corretora IQ. Então se ele vai operar, por exemplo, OTC ou algum ativo que só exista naquela corretora, ele pode estar forçando aqui a corretora em questão. E se o usuário estiver com outra corretora aberta, ele vai receber aqui no feed uma mensagem de que aquele sinal foi destinado apenas para aquela determinada corretora. Correto? Então, na aba definições de provedor, a gente tem isto. Tá bom? Eu vou dar aqui uma pausa para mim dar mais uma verificada geral no bot, para ver se eu não estou deixando passar nada nessa versão. E aí a gente já finaliza o vídeo, tá bom? Aqui, pessoal, tem uma funcionalidade bem bacana aqui que serve para os provedores, que foi acrescentada também nessas versões recentes do bot, que é o seguinte: você tem aqui quais usuários estão conectados no teu copy no momento, certo? E você também pode ver qual a corretora que o usuário está utilizando, né? E quais trades esse usuário recebeu. Eu vou ver se eu consigo aqui algum registro. Aqui, a gente pode ver que esse usuário ele recebeu essas ordens nesse dia e nesse horário, certo? Isso é muito importante para você entender o que se passa com os teus usuários, né? Até quais sinais ele recebeu, enfim, ter um contexto geral sobre o que está acontecendo com o teu copy. Né? É uma funcionalidade bem legal, uma estatística bem legal e foi acrescentada também no bot, ok? Bem bacana isso. Bem, pessoal, então, para essa versão, a gente tem essas novidades. Espero que tenham gostado. Temos muitas outras novidades preparadas para as próximas versões do bot, né? Em todos os sentidos, e continuemos a nossa evolução
na automação de trades do mercado financeiro de opções binárias. Forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.